fechem os olhos e se lembrem do poder de Deus e da vontade dele, que é muito melhor do que a nossa, e do grande poder que ele tem sobre nossas vidas e do milagre que ele faz todos os dias dentro do nosso coração. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti, e eu perdida estou sem Ti. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tanto tempo que não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Um beijo, criança. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que você tenha tido uma semana abençoada, que a sua família esteja bem, em nome de Jesus. Nós iremos compartilhar a palavra, ouvir a palavra do Senhor neste dia, então eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Marcos 10, versículos 46 até os 52. Então vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, na tua presença nos colocamos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste dia, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Essa história fala da história do cego de Jericó, né? A cura do cego de Jericó. E Jesus, ele estava indo para Jericó, a cidade de Jericó. Não sei se vocês se lembram, Jericó foi onde Josué derrubou as muralhas de Jericó, lá no Antigo Testamento. E era para essa cidade que Jesus estava indo anos depois, né? Então Jesus indo para lá com seus discípulos, muita gente estava seguindo Jesus, ia com ele, né? E aí à beira do caminho eles encontraram ali o cego Bartimeu. E é interessante que esse cego ele tinha um pai, né? Porque Marcos colocou aqui pra gente poder ler que o nome do pai do cego Bartimeu era Timeu, né? E enfim, ele nos deu essa possibilidade de entender um pouquinho da história do cego Bartimeu. E aí Jesus e o cego ouvindo que Jesus estava passando, provavelmente a multidão fazia muito barulho e juntamente com Jesus e os discípulos passando por aquele lugar, aquele cego ouviu e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E é interessante que as pessoas que estavam ali com Jesus disseram para ele ficar quieto, né? Não era para ele provavelmente ficar gritando: Jesus, filho de Davi, tem a compaixão de mim. Porém, Jesus, ele ouviu, com certeza ele ouviu e disse que era para chamar aquele cego até ele, né? Então, os discípulos ou as pessoas que estavam ali junto com Jesus foram até o cego e disse para ele: tem bom ânimo, levanta, porque ele está te chamando, né? Vai lá encontrar com Jesus. Então aquele cego ele levanta, né? Ele tira ali a sua capa, né? Imagine você andando pelas ruas, né? E infelizmente nós vemos tantos mendigos na rua e você vê ele muitas vezes com ali um cobertor por cima. Então imagine que esse cego talvez tinha ali um cobertor, uma capa, né, sobre ele, né, se protegendo talvez. E aí ele tira aquela capa, ele dá um pulo, ele levanta, porque ele havia recebido um chamado, né? Jesus já havia mandado chamar aquele homem. E quando ele chega próximo de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça, né? O que você quer? E aí aquele cego diz que queria ver novamente, né? Tornar a ver novamente. E aí Jesus disse para ele: vai que a tua fé te salvou. E aí ele começou a ver e começou a seguir Jesus. Essa é uma história muito bonita, né? Como nós lemos e agora resumi um pouquinho para vocês, né? Contei rapidinho a história novamente. É uma história muito interessante para as nossas vidas, né? E você me pergunta: pastora, o que nós podemos aprender com esse texto hoje? Esse texto ele fala, além de outros assuntos, mas ele fala também de fé. A fé que aquele homem teve em Jesus, que aquele homem confiou em Jesus para que pudesse fazê-lo tornar a ver, né? Se ele não tivesse fé,
provavelmente ele não voltaria a ver, né? Se ele não tivesse fé, ele não clamaria por Jesus para que pudesse ter misericórdia, ter compaixão da vida dele, né? E aí nós podemos conversar um pouquinho sobre a vida desse cego Bartimeu, né? E eu gostaria, na verdade, de trazer um ensinamento para gente, para as nossas vidas, né? Enquanto vocês crianças, mas para os adultos que estejam também vendo esta mensagem, né? E a primeira delas é que, assim como aquele cego Bartimeu, que foi encontrado ali pelo caminho por Jesus e seus discípulos e a multidão, nós também podemos encontrar com cegos mendigos na rua, né? Pessoas que podem estar cego espiritualmente ou muitas vezes cego realmente fisicamente, não conseguem ver nada, mas de fato é que quando nós andamos na rua, nós infelizmente vemos tantos mendigos e nós precisamos entender que eles são pessoas que estão ali em situação de rua, mas que eles não devem ser desprezados, porque eles também são imagem e semelhança de Deus. E por sermos imagem e semelhança de Deus, não é porque aquela pessoa que está na rua, a condição dela diz que ela é melhor ou pior do que nós, né? Nós devemos entender que quando nós encontramos pessoas que estão na rua, que estão muitas vezes pedindo alimento, pedindo dinheiro, em muitas situações são pessoas que realmente precisam, estão ali, na verdade não precisam, mas estão ali por alguma coisa que aconteceu na sua vida, e nós precisamos olhar com um olhar de compaixão, né? Com um olhar de misericórdia. Jesus teve compaixão daquele cego, né? E nós, como discípulos de Jesus, devemos ter compaixão com pessoas que nós encontramos nas ruas, mendigos, pessoas que estão em situação de rua e ter compaixão por elas também. Nós devemos, muitas vezes, né, por sermos crianças, nós não podemos tomar uma atitude, fazer algo, mas se ao menos nós não desprezarmos elas no nosso coração e na nossa mente, nós com certeza, assim como assim você crescendo, se tornando adulto, a sua forma de ver aquela pessoa e às vezes também de ajudá-la vai ser totalmente diferente. Por isso que é importante, né? Desde criancinha a gente aprender a não menosprezar as pessoas, a não desprezar as pessoas. E outro ensinamento que eu gostaria de deixar para nós nesta palavra é que Jesus, ele sempre vai ter compaixão de nós, né? Ele sempre vai nos ouvir. Jesus ouviu aquele homem, com certeza, mesmo em meio ali à multidão, né? Com certeza havia muito barulho da multidão ao redor de Jesus, dos discípulos, mas aquele homem gritava tão alto. Cada vez que pediam para ele ficar quieto, ele gritava alto e Jesus com certeza ouviu o clamor daquele homem e mandou chamá-lo. Então nós podemos entender que Jesus sempre escuta as nossas orações, os nossos pedidos de ajuda. Ele sempre ouve, ele sempre está disposto a nos ouvir e saber o que nós queremos que ele faça por nós. Nós podemos aprender isso. Jesus sempre ouve a sua oração, criança. Não se esqueça, né? Não pense que porque você é pequeno, você tem certa idade e que Jesus talvez esteja muito ocupado com as orações dos adultos. Não, né? A palavra diz que o reino de Deus é de vocês. A palavra diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O reino do Senhor é de vocês. Então, lembre-se, a oração de uma criança, a sua oração, ela é ouvida. Então não deixe de orar, de clamar ao Senhor para que te ajude em algo, naquilo que você, a sua família esteja precisando, ou mesmo agradecer ao Senhor. Nunca se esqueça disso.
Outro ensinamento também que a gente tem nesse texto é que em muitos momentos algumas pessoas vão tentar fazer que nós não acreditemos em Jesus, no seu poder, né? Às vezes algum coleguinha da escola fala, Jesus não existe, né? Não tem nada a ver, Jesus, ele era apenas um profeta, ou Jesus tinha apenas um espírito evoluído. São muitas coisas que às vezes a gente escuta que podem acabar nos influenciando, né? Mas saiba que as muitas vozes não podem influenciar as nossas vidas, né? Então creia que Jesus, ele sim, ele é o nosso rei, ele nos ama e ele cuida de nós. Lembre-se disso também. Nunca acredite naquilo que as outras pessoas dizem contra Jesus, porque nós temos recebido ensinamentos acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus, e aos poucos, né, nós vamos entendendo quem é Jesus e nós vamos adorando, né? Isso a parte, né, muitas vezes das nossas famílias. Em alguns momentos as nossas famílias ainda não entenderam, mas não tem problema, porque se nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus e entender, ele assim vai nos abençoar. E outra coisa também que nós podemos aprender nesta pregação, nessa palavra, é que Jesus, ele sempre vai querer saber das nossas necessidades, né? Jesus já sabe, ele já sabia que aquele cego era cego, né? Jesus já sabia, ele é conhecedor de todas as coisas, mas ele quer ouvir de nós aquilo que nós queremos dele. Senhor, abençoa minha família, abençoa, Senhor, os meus estudos, abençoa, Senhor, para que os meus amigos conheçam a Ti e possam ter liberdade, amor, paz, alegria em suas casas, os seus pais tenham alegria. Sim, Jesus quer ouvir de nós aquilo que nós queremos. Senhor, me ajuda a tirar notas boas na escola, me ajuda, Senhor, para que a minha família seja uma família unida, enfim. Jesus quer saber, Deus quer saber qual é a sua necessidade, criança. E muitas vezes, né, as pessoas podem dizer, a criança não tem necessidade. Tem sim, tem muitas necessidades, né? Eu já fui criança, então tinha muitas coisas que eu gostaria, né? E muitas coisas eu orava a Deus, eu pedia, Senhor, me dá isso, aquilo, outro, ou abençoa minha família, enfim, eu tenho a plena certeza que em todas essas orações o Senhor ouviu e me concedeu de acordo com a vontade dele. Então não se esqueça, o Senhor quer ouvir da sua boquinha, criança, aquilo que você precisa para que ele possa abençoar a sua casa e a sua família, né? E por último, nós precisamos ter fé. Aquele homem, aquele cego, ele teve fé em Jesus. Ele só foi curado porque ele teve fé em Jesus. E ter fé em Jesus é acreditar que ele tudo pode fazer por nós, de acordo com a sua vontade. Aquele homem teve fé em Jesus e através desta fé ele foi curado. Não foi uma fé que ele acreditou nos discípulos ou na multidão ou em outra pessoa que havia aparecido por lá, mas ele creu na pessoa correta, na pessoa certa. Ele sabia o poder que Jesus tinha de curá-lo e transformar a vida dele. Então, creia, tenha fé em Jesus Cristo, o nosso único Salvador, ele que morreu naquela cruz e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida, crianças. Então, que o Senhor nos abençoe nesta palavra, que você tenha entendido a mensagem do Senhor, guarde no seu coração, compartilhe com a sua família, né, para que juntos nós possamos a cada dia crescer em estatura, sabedoria e graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, pela sua família, para que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro pelas crianças, ó Pai.
Oro, Senhor, porque o Senhor as chamou, o Senhor as escolheu, Pai, para que elas pudessem, Senhor, ter o reino, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que uma criança, Senhor, tem um coração tão sincero, um coração tão animoso, um coração tão, ó Pai, disposto, Senhor, a viver em verdade, Senhor. Por isso, ó Deus, eu coloco a vida das crianças da nossa igreja, das crianças também, Senhor, que estão assistindo, mas não são, talvez são de outras igrejas, mas o importante, Senhor, é que essas crianças estão sendo alcançadas pela Tua palavra, Pai. Eu quero abençoá-las, eu quero abençoar suas famílias, Deus, quero profetizar famílias saudáveis, famílias, ó Pai, fortalecidas em Ti, amadas pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada criança que está vendo esta mensagem, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, crianças, e é sempre uma bênção poder compartilhar a palavra com vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus.